Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a Veste Concursos. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e Legislação Administrativa. Nesse curso de hoje, nós iremos trabalhar a Lei de Processo Administrativo, que é a Lei 9784 de 1999. Uma lei muito recorrente aí nos concursos públicos da esfera federal. É uma lei que traz várias informações importantes, embora seja uma lei pequena, não é difícil entendê-la, mas tem muita informação importante que nós temos que ficar atentos para não errar no dia da prova. Então nós iremos trabalhar essa lei com bastante detalhes, com bastante tranquilidade, para garantir que você não erre mais nenhuma questão relacionada a processo administrativo. Tudo bem? Bom, vamos lá então começar. Mas antes de falarmos especificamente do texto da Lei 9784, nós temos que entender o que é processo administrativo e, além disso, nós temos que ver quais são os princípios que se aplicam a este processo. Primeiro, processo administrativo é a forma que a administração tem para exteriorizar os seus atos, para exteriorizar os atos administrativos praticados dentro da administração. Quando eu te falo em agente público, agente administrativo, vocês sabem que os agentes públicos, eles praticam atos administrativos. Tudo aquilo que o agente público realiza no exercício de função pública é considerado um ato administrativo. E estes atos administrativos, eles precisam ser documentados pela administração. Eles necessitam ter uma forma. A administração, ela precisa ter arquivado em documentos tudo aquilo que é feito pelo agente público. E então, a exteriorização do ato administrativo é por meio do que nós chamamos de processo administrativo. Processo é condição de forma dos atos administrativos. E não esqueçam essa frase, porque ela é muito importante. Processo, então, é condição de forma dos atos administrativos. Por exemplo, se eu quero saber o que aconteceu em um processo licitatório, em uma licitação, há 20 anos, eu só consigo saber o que aconteceu porque a administração, ela colocou isso em um processo. Ela colocou todos os atos licitatórios, ela exteriorizou todos os atos licitatórios em um processo. E aí arquivou esse processo. Então, tudo o que a administração pratica hoje, tudo aquilo que é necessário, que é importante, ela deverá fazer por meio de processo. Não esqueçam, processo é a condição de forma dos atos administrativos. Além disso, o processo também, ele é um instrumento que serve de defesa, tanto para os servidores que atuam hoje dentro da administração, quanto para os próprios administrados. Aí sim, aqui, nessa segunda situação, vem aquela ideia que eu tenho de processo. Porque sempre que eu penso em processo, a gente pensa de um lado, alguém que está processando outra pessoa. Dentro da administração, não. Processo é a forma de exteriorização dos atos administrativos. No entanto, o processo ele também serve como um instrumento de defesa. Por exemplo, se a administração ela vai aplicar uma penalidade ao seu servidor, ela só poderá fazê-lo após o trâmite de um processo administrativo disciplinar. Se um administrado, qualquer do povo, quer ter conhecimento de alguma informação que a administração tenha, é por meio de um processo administrativo. Se eu, então, administrada, sinto que a administração praticou algo que me prejudicou, eu irei reclamar isso por meio de um processo administrativo. Além disso, o processo administrativo, como eu falei com vocês, que a administração, ela guarda tudo, ela arquiva tudo o que é feito, toda a história da administração em processo. Significa, então, que é por meio dos processos que o povo, o titular do direito, consegue exercer o seu poder de fiscalizar aquilo que está sendo feito hoje dentro da administração. Ora, os processos administrativos, então, eles contam toda a história da administração.
eles contam tudo o que ocorre dentro da administração. E se alguém do povo, sendo o povo titular do direito, quiser fiscalizar aquilo que é feito dentro da administração, só poderá fazer porque existem os processos. Só poderá fazer porque os processos administrativos, eles serão disponibilizados para que a gente conheça o que está, então, sendo realizado pelos administradores públicos. Tudo certo? Então, essa é a ideia inicial que nós temos que ter de processo administrativo. Bom, além disso, é importante também nós estudarmos um pouco os princípios que se aplicam ao processo administrativo. E aí nós vamos começar pelo princípio do devido processo legal. Este é o princípio mais importante e eu quero que vocês acompanhem aí na tela comigo e façam as anotações no seu caderno, tá certo? Importante, meus queridos, que vocês tenham caderno e caneta nas mãos no momento de assistir às nossas aulas, para que anotem tudo aquilo que for importante. Então, olha lá. Devido processo legal. O processo deve ocorrer conforme o ordenamento jurídico. Deve garantir direitos iguais para ambas as partes. Afasta a arbitrariedade. Voltem aqui comigo. Então, olha só. Pelo princípio do devido processo legal, todo processo ele deverá ocorrer conforme o que está estabelecido no ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico hoje, ele prevê as leis processuais que deverão ser obedecidas. O administrador, então, ele não pode praticar nenhum ato processual que não esteja previsto em uma lei processual. Por que que deve seguir a lei processual? Ora, porque estas leis processuais, elas trazem os procedimentos, elas trazem as etapas a serem realizadas pela administração. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele faz a previsão de leis processuais. E estas leis processuais contêm os procedimentos, as etapas que deverão ser seguidas pela administração no momento de conduzir um processo administrativo. Além disso, pelo princípio do devido processo legal, e aí como a gente já fala, é um devido processo legal, ou seja, é um processo em que as partes obrigatoriamente terão direitos iguais. O processo ele é legal, ele é fundamentado em lei, ele é baseado em lei. E a lei garante direitos iguais para as partes daquele processo. Bom, quando nós pensamos em processo administrativo, pelo princípio do devido processo legal, se as partes possuem direitos iguais, significa que a arbitrariedade da administração ela estará afastada. Os atos abusivos do administrador, eles estarão afastados. Não poderá ter nesta relação processual baseada em uma lei processual nenhum ato praticado com abusividade, com arbitrariedade, com abuso de poder. Por isso que é tão importante as leis processuais. Imaginem vocês se a administração fosse realizar um processo administrativo e não tivesse uma lei a ser seguida. Se não tem lei a ser seguida, eu não tenho qual é o prazo de intimação, eu não tenho qual é o prazo de defesa que a administração deverá garantir para a parte, não há quais são as provas que podem ser produzidas. Se não tem esta lei processual, significa que o administrador ele poderia conduzir o processo da forma como ele bem entendesse. Ele poderia conduzir o processo com arbitrariedade. Daí a importância, então, mais uma vez, de se respeitar o princípio do devido processo legal, que exige que todos os processos, eles ocorram baseado naquilo que está previsto nas leis processuais existentes hoje dentro do nosso país. As leis processuais afastam a arbitrariedade. Se ainda assim, mesmo com leis processuais, o administrador ou o agente público, dentro de uma relação processual, pratica um ato que é arbitrário, um ato que é abusivo, este ato, consequentemente, ele será passível de anulação. Tudo certo? Tranquilo aqui o princípio do devido processo legal. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa, que também são princípios inerentes
ao processo administrativo. Coloquem na tela, por favor. Olha lá, princípio do contraditório e ampla defesa. Contraditório, e eu quero que vocês, a partir de agora, entendam isso. Contraditório é diferente de ampla defesa. Às vezes a gente sempre, às vezes não sempre, a gente estuda esses dois princípios juntos, princípio do contraditório e da ampla defesa. E aí tem aluno que tem a ideia de que estes dois princípios, eles são a mesma coisa, que são termos sinônimos, que são termos aí muito semelhantes. E não. Contraditório, como está no slide, é ciência, olha lá, é conhecimento da existência do processo. Em um Estado democrático de direito, o contraditório, ele é um pré-requisito. Voltem aqui comigo. Quando eu falo em contraditório, então, eu tenho que pensar que é a ciência do administrado em conhecer aqueles fatos que estão sendo alegados em seu desfavor. Contraditório é conhecimento, não tem nada a ver com defesa. Contraditório é o direito de ter ciência, é o direito de conhecer aqueles fatos que estão sendo alegados em desfavor de uma determinada pessoa. Em um Estado democrático de direito, então, como nós acabamos de ver, o processo, ou melhor, o contraditório, ele é um pré-requisito. Por quê? Ora, se eu estou te dizendo que nós vivemos em um Estado democrático de direito, e Estado democrático de direito é o Estado que obedece às suas próprias leis, é o Estado que é regido por leis e que obedece estas leis. Então, este Estado democrático de direito deve garantir obrigatoriamente que todos tenham conhecimento, que todos tenham ciência daquilo que está sendo alegado, daquilo que está sendo aí realizado em desfavor ou ao favor de determinada pessoa. Por isso que eu digo que em um Estado democrático de direito, o contraditório é um pré-requisito, não é nem requisito, é pré-requisito de todo Estado democrático. Deve ser garantido obrigatoriamente a todas as pessoas. O direito ao contraditório é um direito, então, inerente a todas as pessoas. E aí vem a famosa frase que nós conhecemos, que ninguém pode ser condenado e nem processado sem a defesa do seu direito. Bom, mas para que eu não seja condenada e nem processada sem a defesa do meu direito, eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter conhecimento. Consequentemente, eu tenho que exercer o contraditório. Contraditório, e não esqueçam mais disso, é ciência, é conhecimento dos atos processuais, tudo certo? Bom, e aí, diferentemente da ampla defesa. Ampla defesa, como o próprio nome já diz, é o direito pleno que a pessoa tem de se defender. Olha lá, é a oportunidade de se defender que a parte possui. Bom, pessoal, se é a oportunidade de se defender que a parte possui, consequentemente, dentro de um processo administrativo, todas as pessoas possuem plenamente o exercício de defesa. Sem dúvida nenhuma, este exercício de defesa, ele deverá ser garantido a todas as pessoas. Vejam, então, que tanto o contraditório quanto ampla defesa são direitos inerentes às partes processuais. Só que o contraditório é o direito de conhecer, é o direito de ciência. A ampla defesa é o direito de apresentar as suas alegações, é o direito, como o próprio nome já diz, de se defender. Ampla defesa, ora, defesa plena que a parte poderá exercer, não só no processo administrativo, mas também em processos judiciais. Estes dois princípios aqui, eles são garantidos hoje em quaisquer processos existentes dentro do Estado democrático de direito. Se é democrático, significa que garante a todos o direito à manifestação. E se é de direito, significa que respeita as leis. E as leis, elas determinam, elas garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por isso que nós falamos, contraditório e ampla defesa são dois princípios existentes de forma plena dentro de qualquer Estado democrático de direito. Bom, pessoal,
Prestem bastante atenção. Vamos lá para o slide. Olha só, exigências para que a ampla defesa se concretize. Então vamos lá fazer a leitura. A defesa deve ser prévia, antes do julgamento. E voltem aqui comigo, me desculpem aí, né, o intervalinho que eu dei, mas é porque eu estava bebendo uma água para hidratar um pouquinho as cordas vocais. Não reparem a minha voz, desculpem, eu sei que está muito rouca a voz, mas é porque é muita aula, tempo muito seco, então acaba que a voz não aguenta mesmo. Então vocês me desculpem e eu vou tomando água aqui ao longo das nossas aulas para que eu possa hidratar as cordas vocais. Então vem cá, pessoal, olha só. Exigências para que a ampla defesa se concretize. Primeiro, a defesa ela deve ser prévia sempre, antes de qualquer julgamento. Ora, de nada adiantaria eu garantir ampla defesa dentro de um processo administrativo se ela fosse garantida após o julgamento da administração. Então, qualquer exercício de defesa, ele deverá ser realizado antes de julgamento, antes de uma decisão a ser proferida. E isso é um raciocínio lógico, isso é um raciocínio óbvio. Depois de decisão, depois que já houve o julgamento, que já foi proferida uma sentença, não há que se falar mais em direito de se defender. Não há que se falar mais em direito de apresentar as suas alegações. Além disso, também é uma exigência para que a ampla defesa se concretize o conhecimento do procedimento pela parte. Como assim, Marielle? Dentro de um processo administrativo, a parte ela deverá sempre conhecer o procedimento que está sendo seguido pela administração. Então vamos lá agora com tranquilidade, com bastante calma. Existem várias leis processuais. Claro, olha aí, é o segundo requisito aí da tela de vocês. A parte deve conhecer o procedimento. Voltem aqui comigo. Então vem cá com bastante tranquilidade agora. Existem várias leis processuais. Nós vamos ver a Lei 9784, que é a lei geral. É a lei que se aplica em âmbito federal a praticamente todos os processos administrativos. No entanto, quando determinada situação tem lei específica de processo, aquela lei é que deverá ser aplicada. Existem, então, situações que já existe procedimento previsto em outras leis, que não a Lei de Processo Geral, que é a Lei 9784. Então, quando há leis específicas, a administração deverá seguir os procedimentos dessas leis específicas. Independentemente da administração está seguindo uma lei geral ou está seguindo uma lei com procedimento específico, o importante é que todo processo administrativo ele tenha um procedimento. Em outras palavras, ele siga o que está previsto em uma lei. Porque essas leis processuais, elas sempre irão trazer quais são os procedimentos. Qual é o prazo de defesa, como que deverá ser a intimação, como que serão apresentadas as alegações, qual é o prazo de recurso, qual é a possibilidade, se há o direito ou não de reconsideração, sempre vai haver, né, o direito de reconsideração, mas então as leis processuais é que vão fazer a previsão destes procedimentos. Imagine se você está sendo processado pela administração e aí você pergunta à administração, ao administrador, administrador, qual é o procedimento que está sendo seguido? Qual é a lei que está sendo seguida? E aí o administrador te fala, olha, não tem lei, nós não estamos seguindo lei nenhuma. Como assim? Como que você vai saber o seu exercício de defesa, o prazo para exercer sua defesa, o prazo para apresentar as suas provas, o prazo de recurso? Para quem que será destinado aquele recurso? Qual é a autoridade competente para julgá-lo? Imaginem vocês se a administração resolve conduzir processos administrativos sem se basear em um procedimento previsto em uma lei. Então, independente de se é uma lei geral ou uma lei específica, o administrador, quando instaurar um processo administrativo, sempre e obrigatoriamente deverá seguir um procedimento previsto em uma lei, seja na Lei Geral 9784,
seja em lei específica, mas que deve seguir procedimento, deve. Procedimento é o que garante ao administrado que está sendo processado saber quais serão as etapas daquele processo. Ora, se eu estou sendo processada sem um procedimento específico e pré-determinado, eu não sei nem quais serão as sanções que poderão ser aplicadas a mim ao final daquele processo. Então, por isso que eu coloquei aqui, a parte sempre e obrigatoriamente, ela deverá conhecer o procedimento que está sendo seguido dentro daquele processo administrativo. Além disso, a parte ela também sempre deverá conhecer quais são as penalidades, quais são as sanções que podem ser aplicadas ao final do processo, caso ela venha a ser condenada. Penas e sanções sempre deverão estar pré-estabelecidas. A autoridade administrativa, ao final do processo, ela também não pode definir no final quais serão as penas aplicadas. Não, devem estar sempre e obrigatoriamente previamente previstas nas leis processuais. Tudo certo, meus queridos? Bom, e aí coloquem aí o slide, por favor. Eu deixei uma observação importante. Em processo administrativo, não se faz carga do processo. A vista ocorre na própria repartição. Voltem aqui. Nós temos agora que acabar com aquela ideia de cargas de processo. Porque lá em processos judiciais, eu sei que há a possibilidade do advogado da parte ir até a secretaria, o balcão da secretaria, e fazer a carga do processo, ou seja, pegar aquele processo administrativo e levar para casa. Aqui em processo administrativo é diferente, não se admite carga, nem a parte, nem o advogado, caso ela esteja representada por advogado, poderá retirar o processo administrativo de dentro da administração, de dentro da secretaria da administração. Se a parte ou o advogado quiser conhecer, quiser tirar cópias do processo, sem problema algum, mas à vista do processo, que é pegar o processo para conhecê-lo, para tirar cópias, isso se chama vista do processo. A vista do processo, sempre e obrigatoriamente, ela irá ocorrer na própria repartição. Não há a possibilidade de fazer cargas, de se fazer cargas de processos administrativos, tudo certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho aí a respeito das provas no processo. Coloquem um slide para mim. Olha lá, as provas no processo, elas poderão ser utilizadas todas as provas admitidas em direito. Provas ilícitas são vedadas. Voltem aqui. Então, o que nós temos que entender é o seguinte. Dentro dos processos administrativos, toda e qualquer prova admitida em direito, ela será possível de ser produzida, será passível de produção dentro de um processo administrativo. O que não se admite aqui são as provas ilícitas. Essas não. Aquelas provas decorrentes de meios ilícitos são proibidas. Por exemplo, uma escuta telefônica. Uma escuta telefônica é uma prova ilícita. A administração ou o administrado não poderá utilizar essa prova dentro de um processo. No entanto, existe uma observação importante. A administração e nem o administrado podem utilizar como prova. No entanto, podem utilizar esta prova ilícita como meio de investigação para a administração. A administração não pode colocá-la dentro de um processo administrativo como meio probatório, mas pode utilizá-la como investigação, como um início ali investigatório de algo que esteja ocorrendo dentro da administração. Temos que ficar atento a isso, tá certo? Bom, ainda dentro do processo administrativo, nós temos que lembrar da defesa técnica. O que é a defesa técnica? É a defesa realizada por advogado. Quando eu falo defesa técnica, é a defesa realizada por advogados. E dentro de um processo administrativo, não se exige defesa técnica. Não é que é proibido. Caso a parte queira estar acompanhada de um advogado, isso é perfeitamente possível. Possível e até viável. Por quê? Ora, porque o advogado, ele sabe, ele tem o conhecimento técnico para conduzir as etapas daquele processo, para realizar
todos os atos que são necessários dentro daquele processo. Então, eu diria que é até viável a presença de um advogado junto à parte dentro de um processo administrativo, mas não é obrigatório. Se a parte quiser realizar todos os atos processuais sozinha, ela poderá fazer, porque a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal nos garante isso. Então, voltem lá no slide, olha só. Defesa técnica. No processo administrativo, a presença do advogado, e olha lá, ela é facultativa, mas a administração deve viabilizar a sua presença, pois o advogado contribui com a regularidade do processo. Súmula vinculante número 5. Se é súmula vinculante, né, pessoal, não há nem a necessidade de colocar aí que é uma súmula do STF. Eu sei que toda súmula vinculante, ela é do STF. Só o Supremo Tribunal Federal tem a competência hoje para editar súmulas que são vinculantes. Os outros tribunais, a gente sabe que pode editar súmula sim, mas vinculante não. Então, se você vê súmula vinculante, automaticamente já sabe que é do STF. Beleza. Então, olha só, no processo administrativo, a presença do advogado ela é facultativa, mas a administração deve viabilizar a sua presença, ou seja, a administração ela não pode causar empecilhos nenhum à presença do advogado. Sempre que a parte quiser estar acompanhada de advogado, a administração tem que aceitar e tem até que facilitar. Por quê? Como eu li aqui para vocês, o advogado ele contribui com a regularidade do processo. Ele sabe exatamente como que os atos processuais eles deverão ser realizados. Beleza? Então é isso aí que a gente tem que saber dentro do direito, né, do administrado estar acompanhado ou não de um advogado. Este instituto aí é o que nós chamamos de defesa técnica, é a defesa realizada por um profissional da área. Bom, beleza, voltem lá no slide, direito de recurso e direito de petição. Estes dois direitos aqui, tanto o direito de recurso quanto o direito de petição, eles são inerentes ao princípio da ampla defesa que nós acabamos de ver. Bom, e aí olha só. Quando eu falo em direito de recurso ou direito de petição, eu tenho que entender que são dois recursos, são dois direitos inerentes às partes processuais. Direito de petição é o direito de pedir e de obter uma resposta por parte da administração em relação a qualquer informação, a qualquer dado. Se é, por exemplo, um servidor público, ele tem o direito de conhecer todas aquelas informações que estão detidas na administração e que dizem respeito à sua vida funcional. Então, para que ele tenha o direito de conhecer seus direitos que estão ali junto com a administração, ele vai exercer o seu direito de petição. Direito de petição, então, significa, é o direito que eu tenho de pedir e de obter uma resposta da administração em relação a qualquer informação que me interesse, que seja relacionada à minha vida pessoal ou até mesmo à minha vida funcional, se eu sou uma servidora. E o direito de recurso é o direito, então, de interpor recursos após decisões insatisfatórias da administração. Se eu sou parte em um processo administrativo, e aí a autoridade competente, ela profere uma decisão que é insatisfatória aos meus interesses, eu terei o direito, então, de interpor recurso, solicitando o quê? Solicitando, ora, que aquela decisão ela seja modificada de acordo com aquilo que eu entendo legal, que eu entendo legítimo e aquilo que me é conveniente. Então, tanto o direito de petição quanto o direito de recurso são dois direitos inerentes aí à ampla defesa. Bom, além disso, quando eu falo de direito de recurso, este direito ele independe de previsão legal. O que significa isso? Não há a necessidade do recurso estar previsto em lei. Em hipótese alguma, se eu estou em um processo administrativo e aquela lei procedimental que está sendo seguida não faz a previsão de recurso,
automaticamente, independentemente, na verdade, de se ter essa previsão, eu tenho o direito de recorrer de decisões que são insatisfatórias. Tudo certo? Bom, nós vamos encerrar esta aula por aqui. Já já nós daremos continuidade. Eu aguardo vocês. Obrigada e até mais.